Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos dando início a mais uma live. Hoje eu convidei a Patrícia para estar com a gente e a gente vai falar sobre a rejeição, né? Quem nunca passou por uma rejeição? Ou quem não sofreu alguma rejeição, seja ela na infância, na adolescência ou na fase adulta? Quem nunca se sentiu rejeitado? Mas antes de começar a nossa live, gostaria que você compartilhasse aqui, ó. Tem um aviãozinho? Manda esse aviãozinho para os seus amigos, para os seus familiares, convidando alguém para estar juntamente com a gente, tá bom? Chama todo mundo e vem para nossa live, que vai ser uma bênção. Vamos esperar o pessoal chegar, enquanto isso a gente escuta essa música. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. Convida todo mundo, bom dia, bom dia. Patrícia já entrou. Obrigado foi. A história dividiu em antes. Convida todo mundo, clica no aviãozinho. Chama todo mundo para essa live, que eu tenho a certeza que será uma bênção. Foi ele quem tirou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. Chama todo mundo para estar na live. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Clica no aviãozinho. Se o acaso já negando, você é real. Se um dia você foi rejeitado, ou passou por essa dor da rejeição, hoje você vai aprender a superar, a ressignificar essa dor que talvez você ainda continue sentindo na sua vida, né? Às vezes a pessoa passou a rejeição lá na infância e ela continua, mesmo na fase adulta, carregando essas marcas e o resultado dessa rejeição. A história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. Clica no aviãozinho, deixa eu clicar aqui, deixa eu mandar para algumas meninas. Vamos enviar aqui, clica no aviãozinho. Deixa eu mandar aqui para algumas meninas. Você não é um fruto qualquer, árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Deus te ama como és e te chama como estás, mas usa a graça pra te transformar. Hoje é feriado. O mundo não é teu lugar se alguém não compreender. Deus não te rejeita. Supere a dor. É resultado, não é consequência. Encaminhe essa live para alguém que você conhece, que já passou por uma rejeição. Isso te transforma em meio ao sofrimento.
Que louvor, né? Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Você não é aquilo que você passou, ainda que você tenha passado pela rejeição. Patrícia, você quer mandar o convite? Aí eu já acho que fica mais fácil. Não sei se eu consigo... Deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar. Deixa eu colocar aqui o tema. Ai, a Patrícia já mandou. Mais fácil. E sobre esse tema que é muito importante, né? Muito legal. Sim, com certeza. E quantas pessoas, né, não passaram pela rejeição? Acho que a maioria das pessoas já passaram, Sim. né? E tem pessoas que nem sabem que passaram. É muito interessante isso. E às vezes não é nem na fase adulta, né? Às vezes já começa desde o ventre. Sim, isso mesmo. Então, quero agradecer, né, por esse convite da Rita, por estar aqui, né, nesse 1º de maio. Olha só que bênção, já inaugurar esse mês com essa live, que eu acredito que é tão importante, tão necessária realmente nos dias de hoje, para nós podermos entender, porque o que acontece? Quando as pessoas têm as feridas emocionais, na fase adulta elas têm muitos comportamentos, muitas atitudes que refletem o que elas já receberam na infância. E se elas não ressignificarem o que elas passaram, elas vão continuar se machucando e machucando os outros também. Então é bem importante tratar mesmo, né? Então, já agradeço pelo convite, Rita. Imagina, é um prazer te receber. Você quer começar falando alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, né? Sou Patrícia Stingerin, também sou psicanalista clínica. Tenho outras formações antes também, sou pedagoga, tenho pós-graduação em atendimento educacional especializado. Tenho aqui também para as meninas que estão se formando, tem uma mentoria que eu ensino em 3 aulas, em 3 encontros também, bem lindo assim os encontros, e passo bastante conteúdo para que elas possam atender os clientes assim com bastante segurança, com bastante coisas interessantes realmente para trabalhar ali com o cliente, né? Então é uma bênção realmente. E estamos aqui hoje para falar sobre a rejeição, gente. É muito importante vocês saberem disso. Sim. Então vamos lá. Bom, a maioria das pessoas nem imagina, né, que talvez tenham sido rejeitadas ou não aceitas. Eu vou dizer para vocês assim que no meu caso, eu não fui planejada. Então, quando a gente começa a perguntar para alguém, você sabe se você foi planejado? A maioria das pessoas já também diz que nunca perguntou para os pais, ou não sabe. Né? Ou tem pessoas que realmente sabem, não, eu fui desejado, fui planejado. Então, às vezes, você foi planejado pelos seus pais, mas foi rejeitado por alguém da família. Sim. Aí também já pode começar a criar ali uma ferida de rejeição. Ou até mesmo você não foi planejado pelos seus pais e, né, aconteceu de você vir ao mundo e de uma forma ou outra eles tiveram que te aceitar, né? Mas você não foi planejado. Então, isso também pode gerar ali em você alguma dor. Mas antes disso, eu quero dizer que independente, né, se você foi planejado ou não, Deus te planejou. Se você não foi planejado pelos seus pais, por Deus você foi. Então, eu sempre digo, você não é um erro. Né? Muitas pessoas pensam, por que eu nasci? Eu não deveria ter nascido, isso, eu sofro tanto. Mas olha, se você nasceu, é porque existe um propósito na sua vida. Então, você precisa, né, entender isso. Porque quando nós entendemos isso, é libertador, né? É muito libertador saber que nós realmente viemos com um propósito. É muito bom. Eu vou tomando uma aguinha, porque eu tava com uma tosse. Olha lá, a Dai tá falando, foi rejeitada pelos pais biológicos. Olha só, eu tenho uma filha adotiva. E ela também foi rejeitada pelos pais biológicos, né? A mãe, só para fazer um adendo, né? A mãe era uma mulher da vida, né? O pai, sabe-se quem é, só Deus sabe, né? Quem é. E a minha filha chegou até mim com 2 dias de vida. 2 dias, imagina. Né? Ela também foi rejeitada, foi, né, praticamente abandonada pela mãe ali, e ela entende hoje, né, que o propósito que Deus tinha na vida dela era muito maior, né? Olha só. Sim. Você foi rejeitada como é que é? Pela minha mãezinha adotiva, não entendi o que ela quis dizer ali, mas que bom, né, que você teve uma família, né? Isso é muito importante, é muito bom saber que o cuidado de Deus ele está com você, né? Isso é muito interessante, é muito importante. Então, com relação
a isso, no meu caso, então, eu não fui planejada, então já desde o ventre eu fui rejeitada pelos meus pais, fui rejeitada pelos meus avós também. Por quê? Meus avós, quando souberam que a minha mãe estava grávida, eles expulsaram ela de casa. Então, vocês imaginam, né? Que situação, né? Um bebê indefeso lá na barriga, já recebendo todas aquelas informações, aquelas cargas, né? Imagino o tanto de sentimentos que a minha mãe estava tendo também, né? Uma gravidez indesejada, uma menina jovem. Exatamente, né? Ela foi rejeitada, a Dai foi rejeitada pelas duas. Então, deixa eu te dizer, independente de quem rejeitou você, Deus nunca te rejeitou. Por isso que você está nessa live aqui. Porque você é a amada do Pai, né? Você é a amada dele. E quando você descobrir a paternidade de Deus para você, você nunca mais vai se importar com essas rejeições aí. Você vai ver como que é importante isso, tá? Que Deus te abençoe, tá, Dai? Então, gente, é muito importante. Então, veja, a situação da minha mãe era essa, né? Despejada da casa dos avós, com uma filha na barriga que ela não desejou, cheia de medos, provavelmente inseguranças, quantas coisas, né? E aí eu vim, né? Eu vim a esse mundo, sempre fui muito maltratada, assim. Eu imagino que uma parte minha mãe me ama, outra parte ela talvez transfira a imagem do meu pai para mim, porque ela não me conta, né, quem é meu pai até hoje. Então, eu acredito que tinha muitas coisas que ela fazia transferência, né? Mas o plano de Deus na minha vida, ele sempre foi muito grande. Então, por muito tempo eu sofri as marcas da rejeição, mas eu aprendi a ressignificar. Então, isso que é importante. E quando eu reconheci que Deus é o meu pai, pronto, né? Acabou. Porque eu tinha muito isso quando eu era pequena. Eu queria saber quem era meu pai, eu queria conhecer meu pai, porque todo mundo tinha pai, só eu que não. Né? Fazia cartãozinho na escola, tinha que dar para a mãe, mas a mãe não era meu pai. E eu sempre ouvia a mãe dizer, eu sou pai e mãe. Mas não existe isso, né? Você não consegue assumir o lugar de outra pessoa. Você pode tentar suprir, mas assumir o lugar de outra pessoa, não, né? Então, acontecia isso. Mas depois de um tempo, né? Depois de madura, assim, quando o Senhor me tratou, realmente, eu pude entender, né? Que independente de quem é meu pai, independente se minha mãe me amou ou não, Deus, ele me ama incondicionalmente, né? Então, quando a gente entende isso... é tão libertador, muito libertador isso. E olha só, a maior marca que a rejeição deixa é a distorção de valores. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai crescendo ali, ela começa a se sentir tão rejeitada, por exemplo, na escola. Quando alguém escolhia outros amigos para brincar de uma brincadeira e não escolhia você. Pronto. Nossa, aquilo assim era terrível. Para quem não sofreu rejeição, nem dá muita bola, vai brincar com outra criança e vida que segue. Mas para quem tem a ferida de rejeição, aquilo é como se fosse o fim do mundo. É triste demais, né? Você não ser escolhida para uma brincadeira, você não ser convidada para um aniversário. Nossa, era terrível isso, né? Então, essas coisinhas assim já vão demonstrando ali que dentro da pessoa tem a ferida da rejeição. Então, é muito importante, né, nós sabermos tratar isso realmente, para quê? Porque quando você ressignifica, isso não vai te doer. Por exemplo, fulana hoje, né, adulta, né, convidou para um chá de bebê, por exemplo, não convidou você. Tá bom, ela deve ter os motivos dela. Não se sente mais, meu Deus, não me convidou. Não, a gente não fica mais com isso, né? Então, isso que é bem importante. E o que acontece? Essa distorção de valores, né? Então, a maneira como a gente interpreta, né, aquilo que nós recebemos é que vai gerar a intensidade da ferida em nós. Então, nós sabemos que são 5 feridas emocionais, mas a maneira como nós recebemos... né, Isso. Quando nós recebemos aquela informação daquela ferida, a forma como nós recebemos vai determinar a intensidade. Por isso que quando você conversa com algumas pessoas, por exemplo, que não foram abandonadas, né? Um exemplo, ela não vai sentir a mesma dor, não vai ter as mesmas atitudes que uma pessoa que foi. E depende também do seu estado dentro de você. Tem feridas que doem mais, tem feridas que vão doer menos, mas todas elas vão ali machucar de alguma forma. Então, a ferida da rejeição ela é muito assim. Por exemplo, eu me sentia muito desmerecedora.
Então, eu não me achava merecedora de ganhar alguma coisa, merecedora de ser escolhida para alguma coisa. Por quê? Porque cada vez que eu achava que eu merecia, alguém vinha e destruía aquele sonho, né? Aquela expectativa que eu tava. Então, eu comecei a me acostumar a não ser merecedora. Não ser merecedora de ser escolhida, não ser merecedora de receber o amor, não ser merecedora de ter amigos. E eu fui, né, a minha vida toda assim, crescendo e, né, amadurecendo dessa forma. Então eu imaginava que realmente eu não tinha valor. Então, essa é uma das maiores marcas que a rejeição deixa, que é essa distorção de valores. Você não consegue se enxergar como alguém especial, como alguém que realmente tem valor. Então, isso é muito importante a gente descobrir. Na terapia, quando nós estamos conversando ali com o cliente, a gente vai anotando e descobrindo ali as suas dores. É tão interessante quando dá aquele clique, né, no cliente, com as ferramentas que nós usamos, e eles, nossa, realmente faz sentido. E quando a pessoa muda suas atitudes, é tão gostoso. É gostoso porque a pessoa está entendendo, né, como que deve agir, como que deve ser daqui para frente. Então, isso é muito bom mesmo. Você quer comentar alguma coisa, Rita? É só sobre falar sobre a distorção do valor que você tem e o valor que você enxerga. Eu estava lendo sobre Mefibosete, lá na Bíblia. Ele era filho do rei, filho do Jonatas, né? E aí, quando Saul morreu e Jonatas também morreu, a babá pegou ele e para tentar fugir acabou caindo. E aí ele ficou coxo. Ou seja, aquele que era para ser a descendência ali no reinado, ele acabou sendo coxo e ele acabou sendo foragido, né? Ele fugiu. Ou seja, E ele não sabia o seu valor, né? Ele não sabia quem ele era. E aí, quando um dia o rei Davi chamou ele, ele falou pro rei Davi, por que o rei Davi iria olhar para ele se ele era como se fosse um cão morto? Gente, olha aí. Um filho de um rei, que seria a descendência, o trono seria para ele. Quando ele nasceu ali, ele era filho do Jonatas, o reino era para ele, era para Saul, para Jonatas e para ele que era o neto. Mas pelo acidente ali, ele se excluiu, foi excluído ali da sociedade, ficou isolado. E aí quando Davi pediu para chamar ele, ele falou para Davi, por que você ia se importar com um cão morto? Olha como ele se via. E onde ele morava também, né, Rita? Lá em Lodebar. Uma cidade, um lugar que não tinha, até anotei aqui também, acho que nós dois estamos bem em sintonia aí, ó. Um lugar que não tinha pastagem, que não tinha memória, era um lugar de miséria. Imagina, né? Um lugar que ninguém queria estar. Então eu imagino que quando o Mefibosete foi encontrado, ele estava sujo, ele estava ali, imagina como que ele cresceu, porque ele tinha 5 anos quando aconteceu esse acidente com ele. Então imagina, a sua infância, ele passou coxo, né, dos pés, a sua adolescência, a juventude, imagina como que ele se sentia realmente, né? Ah, eu sou nada, né? Eu tenho que viver aqui mesmo, na miséria, na sujeira. E é isso que as pessoas precisam entender, que quando a gente tem essa ferida, dentro de nós estamos assim, nos sentindo como nada, né? Como um cão morto, como foi falado ali no versículo, como ninguém que tem valor, né? Então nós precisamos realmente entender isso para poder ressignificar. É muito importante. Com isso também, né? Puxando já para a história de Mefibosete também, esquecido, né? O esquecimento. Então a pessoa que sofreu rejeição, ela se sente sempre esquecida, sempre a última. Ah, vão fazer qualquer coisa, mas eu não vou ser convidada. Eu vou ser a última a ser escolhida, a última alguém lembrar, né? A última, por exemplo, eu me lembro que nos meus aniversários eu imaginava que alguém ia lembrar de mim, que alguém ia vir com um bolo para mim. Olha só a imagem que a gente tem, né? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de ser reconhecida por alguém, de ser amada por alguém. Né? E não aconteceu isso. Ninguém lembrou, hoje é o aniversário da Patrícia, vamos lá fazer uma festa, levar um bolo. Não, né? Não existia isso. E isso realmente me machucava. Por quê? Porque inconscientemente, olha só, gente, quando a gente não sabe, né, que nós temos essa ferida, inconscientemente eu fazia isso pelos outros. Nos aniversários, eu queria levar bolo para as pessoas, eu queria estar junto, eu queria lembrar daquela pessoa, eu queria que aquela pessoa se sentisse especial. E isso não acontecia comigo. Então, olha só.
É muito interessante, né? Essa parte de rejeição também, eu me lembro que nas minhas formaturas, minha mãe não foi, em nenhuma, né? Eu paguei e ela não foi. E aquilo por muito tempo doeu muito no meu coração, porque eu falava assim, meu Deus, mas eu paguei para minha mãe ir, né? E ela não foi, porque se fosse o caso de dinheiro, né? Podia até pensar, né? Mas não. Aham. Né? Então, isso doía muito em mim, né? Em datas especiais também, que eu sempre convidava ela, ela nunca estava presente. Então, isso doía muito, era realmente ali a ferida da rejeição sendo potencializada. Então, um dia, né, eu estava muito triste e Deus falou comigo uma coisa assim que foi, acho que maravilhosa. Deus falou comigo. Deus falou assim para mim: a sua mãe não estava, mas eu estava. Quando eu ouvi isso de Deus, eu falei, que bênção, a melhor presença estava, né? Então, isso para mim, assim, fez muito significado, né? Então, independente, né? Por isso que eu disse ali para Dai, né, no começo, independente disso, se alguém estava, se alguém te ama, não, mas se Deus está com você, você tem tudo, né? Não precisa de mais nada. Isso que é o importante. Então, muitas vezes, olha, nós falamos do desmerecimento, nós não achamos que merecemos nada. Do esquecimento, nós achamos que somos esquecidas por todo mundo. Apesar de nós lembrarmos das pessoas, as pessoas esquecem, né? Então, isso também é algo que machuca muito. Sim. E sem reconhecimento. Então, nós sempre fazemos de tudo para ser valorizado pelos outros, nós nos anulamos, né? Quem tem rejeição se anula para poder entender a pessoa e ajudar as pessoas, só que nem sempre ela é ajudada, nem sempre ela é entendida, né? Então, ela realmente não recebe o reconhecimento. Me lembro uma vez, Rita, compartilhando aqui também sobre essa parte de rejeição, eu trabalhava numa empresa que era um banco, e nesse banco nós tínhamos assim atendimento a clientes, arrecadação de pessoas para conta corrente, né? Um setor bem grande assim. E eu me lembro que eu já estava há um tempo ali trabalhando e eles iam ter uma promoção. Era uma promoção interna ali para as pessoas, que quem quisesse ser a supervisora, né, de uma equipe ali. E como eu já estava há um tempo, eu acreditava que eu tinha potencial, olha só, a rejeição ela faz com que você depois distorça esses valores. Dentro de mim eu acreditava, porque eu sabia que Deus acreditava em mim. Só que as pessoas são usadas para potencializar a rejeição. E eu fui conversar, né, com a supervisora, com a geral, e ela estava junto com outras supervisoras ali. E eu falei, olha, eu fiquei sabendo que que vai ter a promoção. Eu queria saber se eu posso me candidatar, né, para participar também do processo, né? Quem sabe eu passo, né? Pensei assim. Sim. Recebi a pior resposta da minha vida. A mulher olhou para mim e falou assim: você, assim, com uma cara de deboche, assim, você não tem capacidade para nada. Você não tem perfil, não sei para quê, não sei para quê. Nossa, humilhou assim, na frente dos outros. Aquilo ali potencializou a rejeição. Por quê? Porque quando eu voltei para minha mesa, eu voltei tão triste, tão acabada, que realmente eu acreditei naquelas palavras que ela disse, que eu não tinha potencial para nada. Só que como Deus, ele é especialista em reviravoltas, depois que eu saí desse banco, olha só, me formei na faculdade, dei aula, então assim, teve vários outros processos que eu consegui vencer. Então era Deus mostrando que a última palavra é dele. Então, muitas pessoas na nossa vida vão querer realmente ali nos desmerecer. Vão querer dizer para nós que nós não temos potencial para nada, que nós não servimos para o que elas precisam, ou então elas vão usar vocês até querer, até quando elas quiserem. Depois elas te jogam fora, né? Aí você se sente mais sem valor ainda. Então, tem muitas pessoas que vão fazer isso com você. E aí, o que acontece? Deus, ele mudou a minha história, né? Por quê? Porque eu não fiquei com aquilo que ela falou para mim, né? Eu não guardei. Por um momento, realmente eu guardei, mas depois não. Eu falei, não, mas espera aí. Eu sou filha de um Deus vivo, né? E a última palavra é de Deus. Se Deus falar que eu tenho capacidade, eu tenho, né? Então, isso que é importante. A gente ressignificar e entender quem nós somos em Deus. É a nossa identidade. Por isso, sabe, Rita, que eu fico pensando, tem muitas pessoas que dão ouvidos há muitas pessoas que falam, né, sobre a sua vida. Mas sempre tem um princípio que eu sigo. É assim, se Deus estiver comigo, eu sei que aonde eu for, se eu estiver fazendo a vontade dele, vai dar certo. Amém. Agora, se o que a pessoa falou estiver de acordo com Deus, ok. Agora, se não tiver,
deixa de lado. Né? Você precisa reconhecer o seu valor, né? Isso é importante. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. É o seguinte, gente. Enquanto você não se vê como uma merecedora, não vai mudar a sua situação. Então, você precisa realmente entender que você é merecedora, primeiro, do amor de Deus. Você é merecedora, sim, das pessoas que estão à sua volta, que realmente se importam com você. Você é merecedora do melhor emprego. Você é merecedora de ganhar mais no seu emprego. Você é merecedora de ter algo para vender e realmente vender por aquilo que vale, não por aquilo que as pessoas querem que valha, né? Muitas pessoas eu vejo assim, por exemplo, eu estou vendendo, vou citar um exemplo, que estou vendendo um estojo. Né? Aí a pessoa me pergunta assim, quanto esse estojo? Aí você fica meio com medo de dizer o valor, aí você fala R$ 20, fala bem baixinho o valor. Aí a pessoa fala R$ 20, que caro! Aí, mas se você quiser eu te deixo por 15. Por quê? Porque você tem medo que a pessoa rejeite o teu produto. Não tenha medo. Valorize o seu produto. Sabe por quê? Porque a rejeição, ela faz isso, ela faz a pessoa se desvalorizar. Ela não se acha merecedora, então qualquer coisa serve. Né? Então, assim, a partir do momento que você começar a se valorizar, a se enxergar como merecedora, você vai dizer que esse estojo custa R$ 50 e você vai vender por R$ 50. Olha só, que diferença, né? É uma diferença muito grande. Mas isso você vai adquirir quando você conseguir superar, sabe? Superar essa ferida e conseguir aprender com isso. Você vai entender como que é. É muito bom. É libertador, gente. Falo que é libertador. Ó, a Jane tá falando que é verdade. É isso mesmo. É muito libertador quando você entende, quando você ressignifica suas feridas e você segue em frente. É muito bom. Ao longo da nossa vida, então, como eu estava dizendo, nós começamos lá, tive a rejeição na infância, aí vocês viram que eu tive várias rejeições, né, ao longo da minha vida, né, até na vida adulta. E a gente vai ter isso também. Só que aí nós temos que mudar a maneira como nós estamos vendo o que as pessoas estão falando. Nós precisamos nos enxergar com o valor que Deus dá para nós. Porque se a gente enxergar como Deus dá para nós esse valor, pronto. Nós já estamos resolvendo, né, uma boa parte da nossa vida com relação a isso. Então, nós precisamos entender o nosso valor em Deus. Então, esse acho que é um dos principais pontos, assim, quando nós conseguimos entender. E aqui talvez, né, eu não sei se você passou por isso, Rita, mas eu passei muito, assim, de ser rotulada também, né? Na escola eu era sempre muito inteligente, muito assim, né? E sempre gostei muito de estudar, só que eu era rotulada. E a Patrícia chorona. Por quê? Porque qualquer coisa que falavam pra mim, eu chorava. Porque aquilo me magoava profundamente, assim, eu era manteiga derretida. Então, essas coisas, assim, me feriam. Então, quando alguém, por exemplo, estava cochichando, assim, eu já achava que era de mim, aí eu chorava. Quando alguém estava lá longe, apontava assim, não sei o quê, mas não era nem para mim. Eu já imaginava que estavam falando de mim, já chorava. Assim, então, tinha muitas coisas que aconteciam. Nossa, eu era assim, gente, quem vê hoje não imagina, né? Mas eu tô colocando aqui para vocês entenderem como que é, gente, essa parte, assim, da rejeição. Ela é muito forte mesmo. Então, ela faz a pessoa agir. Não se cortando, mas a rejeição, eu estava até escrevendo aqui no meu esboço, são pessoas pessimistas, né? Elas sempre enxergam esse lado ruim, Isso. né? Negativo. Isso mesmo. Por quê? Porque a vida delas está tão assim que para elas é isso mesmo. Né? Acontece assim, nem adianta tentar, não vai dar, não sei o quê, sempre assim, por causa disso, né? O que acontece? Depois que a gente ressignifica essa ferida, não quer dizer que a gente não vai sofrer mais com isso. Tem algumas situações que ainda machucam. Aí o que você tem que fazer? Opa, é o gatilho da rejeição, peraí. Deixa eu ver como que eu vou mudar essa situação aqui. Né? Então, assim, até teve uma vez que eu li um livro chamado O Brilho de uma Lágrima. Isso faz muitos anos atrás, eu nem imaginava, né, que eu tinha feridas emocionais. E eu comprei esse livro e olhei, né? Olhei para esse livro, eu comecei a ler.
foi assim maravilhoso, porque eu só chorava. Eu falei, bom, então eu vou comprar um livro de choro. Olha só a minha cabeça. E nesse livro, né, O Brilho de uma Lágrima, eu me lembro que falava várias histórias de Jesus, dos discípulos, de quanto choro teve na Bíblia e como essas pessoas venceram essa parte do choro. E foi muito libertador também, essa parte do choro para mim. Porque hoje, assim, se você for pensar, é muito difícil eu chorar, assim, demora, só se acontecer alguma coisa assim, muito grave mesmo, e que estiver machucando, ainda a gente chora. Mas não é aquela coisa igual era antes. Nossa, antes as pessoas não podiam olhar para mim diferente que, que eu estava chorando, né? Então era bem interessante. A Robênia colocou ali, quando focamos na dor, tudo visualizamos com dor, exatamente. Por quê? Porque nós estamos passando por aquele processo de dor, e a gente acredita, né, que todo mundo ao nosso redor é obrigado a entender que nós estamos passando por aquele processo. E quando estamos felizes, tendemos a olhar o mundo de uma forma melhor, exatamente. E é interessante, falando sobre isso, que quando a gente ressignifica, o nosso olhar para as coisas muda. Sim. E o nosso olhar para as pessoas também que nos ferem muda também. Por quê? Quando alguém nos fere, diz mais sobre essa pessoa do que sobre nós mesmos. Porque eu posso aceitar o que essa pessoa está fazendo, ou eu posso não aceitar. E não aceitar é tão libertador. Quando a gente diz que não quero aceitar isso. Isso é uma coisa errada que ela está falando sobre mim, não sou assim, né? Então pronto, você começa a ressignificar. Fica tão mais leve a vida dessa forma. É muito bom, gente, muito bom. E aqui eu coloquei também, né, que a rejeição, ela rouba de nós muitas coisas. Por exemplo, no meu caso, a parte de ser rejeitada, né, eu não tive o direito de ter o nome de um pai na minha identidade. Tanto que até hoje eu não sei quem é o pai biológico, né? Eu sei quem é o pai de Deus. Meu pai de Deus, o meu pai que é Deus, né? Então eu sei que o meu pai é Deus. Então, na minha identidade não tem nome de pai biológico. Então foi roubado isso de mim. Talvez você que está aqui também foi roubado esse seu direito de ter o nome de um pai. Foi roubado. Mas, se você entender que Deus é o seu pai, isso não vai fazer diferença para você. Foi roubado aqui na Terra, mas o que Deus te dá lá no céu é muito maior. É algo Às vezes assim a pessoa tem até dificuldade, né, em chamar Deus de pai, né, também, né? Isso. Por conta da rejeição. Uhum. E culpa Deus. E, assim, inconscientemente, não é que você vai olhar para o céu e vai dizer, Deus, o Senhor é culpado porque eu não tenho pai. Não. Mas é porque inconscientemente você culpa, você acusa Deus. Mas quando você muda o seu pensamento, isso é tão libertador. Isso assim, é maravilhoso. Né? Então, quando Deus falou comigo das formaturas que a minha mãe não estava, mas que ele estava, parece que abriu uma cortina assim na minha frente, eu pude entender que realmente Deus, ele me ama independente das pessoas que estão aqui. Então, isso é muito bom, né? Isso é uma bênção a gente saber disso, né? A Mari tá falando muitas verdades. Isso aí, Mari. Vamos lá, meninas, se vocês tiverem algum comentário, meninos também que estão aqui na live, podem comentar, a gente vai respondendo. Se quiser mandar uma pergunta ali no privado da Rita, a Rita também já fala ali pra gente. Por medo também vem a timidez, né? Medo de se expor. De repente, no trabalho ali, se tiver numa mesa e você tiver que expor a sua opinião, por medo de ser rejeitado, você também não vai falar na fase adulta, né? Daí junta tudo, né? Junta a humilhação, a rejeição. O que acontece? A pessoa com rejeição, ela sempre quer fazer tudo para não ser chamada atenção, para ninguém falar nada, por quê? Para ela não se sentir rejeitada. Então, o que acontece? Quando alguém vem e critica um trabalho dela, pronto. Ela vai se isolar, vai se fechar, porque, meu Deus, aquilo lá feriu ela de uma forma que, né, foi terrível. Então, é muito interessante, muito interessante. E é bom, sabe, porque hoje, quando a gente olha para as outras pessoas, a gente consegue até perceber que algumas atitudes refletem isso, que elas tiveram na infância, né? Então, é muito interessante. E aí junta tudo, né? Um dia a gente pode falar sobre isso, sobre os temperamentos, sobre as feridas, junta tudo, né, num pacote só, e aí a pessoa começa a mudar o seu comportamento, né? Muito interessante. Outra coisa, talvez você, por ser rejeitada, cometeram algumas injustiças com você. Né? Você se sentiu injustiçada muitas vezes, teve um irmão, uma irmã preferida, teve, digamos, alguém que seu pai e sua mãe queriam, por exemplo, um menino, e veio uma menina, ou ao contrário.
Aí você Sim. percebe uma diferença no tratamento, né, com os outros, com primos, com pessoas que estão ao seu redor. Então, isso tudo pode te ferir também, né? Podemos Poxa, por que citar que até Davi, né? isso, exatamente. Por que que trata o fulano daquele jeito e eu não? Por que que o ciclano ganha coisas e eu não? Por que que não sei quem isso e eu não? Então a pessoa começa aí também a se colocar no papel, aí vem o vitimismo também, né? Começa a se colocar nesse papel de que realmente não merece nada, né? Então é bem isso. A Jane colocou assim: a pessoa que passa pela rejeição torna uma pessoa insegura também. Vejo muito nos atendimentos com as minhas pacientes, isso mesmo. A Simone colocou muitos pacientes com rejeição presentes na alma, muitos, muitos, até na fala. Quando você começa a perceber ali da sua história de vida, você começa a perceber quanta dor naquela fala, né? E tem pessoas que usam aí o escapismo, né? Como, digamos assim, para escapar daquilo, elas usam uma máscara, né? Para escapar daquela rejeição. Então, para não dizer que ela tem rejeição ou que ela se importou, vou citar um exemplo, tá? Por exemplo, tem uma cliente que foi numa farmácia, né? E vamos imaginar, chegou lá, simples, né? Com vestimenta simples, e a moça do caixa olhou de cima e embaixo, né? E ela se sentiu incomodada com aquilo. E aí ela pode, digamos assim, tentar escapar daquela situação. Então ela poderia usar três formas, né? Uma das formas ela poderia também encarar de novo, tipo assim, o que que tá olhando, né? Ser brava com a pessoa. A outra, ela podia fazer de conta que nada aconteceu, que não aconteceu com ela. E a outra, ela poderia dizer assim, chegar lá, né, para usar assim, uma máscara realmente assim de que não se importou. Oi, eu vi que você estava me olhando, eu te conheço de algum lugar. Olha só, né? Mas tudo isso o quê? Para esconder que ela se sentiu rejeitada. Ela se sentiu ali, poxa, o que que tá me olhando, né? Será que eu tô tão mal vestida assim? Então, nós passamos por isso. E é tão interessante porque eu, na maioria do tempo, eu ando simples também. Eu não ando assim, né? Mas quando a gente vai em alguma loja, a gente percebe mesmo. As pessoas não Sim, sabem com quem estão falando, né? Então, exatamente. é bem interessante isso. A gente precisa entender quem nós somos. Porque se nós soubermos quem nós somos, não importa. Se nós estamos andando simples ou chiques, não importa, né? A gente vai chegar e a nossa presença vai marcar aquele lugar. Então, Sim. nós temos que sempre deixar o bom perfume de Cristo onde nós formos, né? O perfume é aquela marquinha que vai ficar quando você sair. Então, é o seu sorriso, é a sua segurança no falar, é você realmente impor a sua postura, independente da forma como você está. É você saber falar, saber realmente ali conduzir a situação. Então, isso você só aprende depois que você ressignifica a rejeição. Então, isso é muito importante saber também. E aí, gente, olha só, a Mari tá falando, demorei muito a compreender tudo isso. A gente tem um processo por aí, né? Tem pessoas que rapidinho já ressignificam sua história. Tem pessoas que têm um processo, né, para passar ainda. E esse processo às vezes dói, né? Porque a gente tem que tirar algumas crenças que nós temos também com relação a isso. E quando você quebra essas crenças, aí você consegue viver melhor. Aí você vai quebrando as crenças, vai passando as barreiras e vai melhorando a sua vida. Isso é muito bom. Olha lá, Simone, eu sou daquela que amo cores e chama atenção. Estou tentando melhorar. Será que você é sanguínea, hein, Simone? Se você for sanguínea, é por causa do seu temperamento. Olha lá, doce fragança. A rejeição pode levar a comportamentos compulsivos ou possessivos. Ela pode te levar a uma dependência emocional de alguma Sim. pessoa. E aí você pode realmente ter algum comportamento. Ah, outra coisa que você pode ter também, toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, nossa, eu tenho que arrumar a compra do mês assim, com um rótulo, não sei o que, assim, tudo certinho. Meu guarda-roupa tem que estar assim, 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 assim. Por exemplo, né? O toque pode ser. Essa parte de possessão é muito mais por conta da dependência emocional. Então, quando você percebe que você tem essa rejeição e alguém te deu atenção, você se torna refém daquela dor. E aí você precisa daquela pessoa, você se torna ali dependente tão grande dessa pessoa que pode desenvolver essa obsessão. Então, aí teria que avaliar o caso, né? Mas, no geral, é isso. No geral, é assim. Olha lá, Simone é sanguínea, é por isso. É por isso que é assim, cheia de cores. Olha só, que legal. Então, vamos lá, gente. Outra coisa que também você pode culpar também, né, por não ter tido, digamos, um pai, para não ter tido uma mãe que ali vai te ajudar.
muita falta que aconteceu na sua vida. Por exemplo, faltou a reunião da escola, faltou numa festinha, faltou na formatura, faltou, né, em várias coisas. Então, o que acontece? Essas faltas vão te deixando muito mais, vai potencializando ali a sua rejeição. Fabiana, eu me diminui tanto que não me achava digna de entrar em lojas, que achava que não era para mim. Olha só. Gente, isso realmente, né? Então vamos lá, gente. Rita, quer falar alguma coisa? Vou tomar mais uma água. Não, a maioria do que eu anotei que você já falou, né? É importante a gente reconhecer que é uma ferida e ela precisa ser tratada, né? A gente precisa buscar o autoconhecimento para entender que isso é uma ferida, né? E se a gente não ressignificar, não se curar dessa ferida, a gente vai continuar com esses comportamentos que vão influenciar na nossa vida e vão nos prejudicar. Porque de repente você vai ter medo de falar em público, de repente no seu serviço você perde uma oportunidade de crescimento, de repente você é convidado para ser diretor de uma empresa e você não vai se sentir naquele cargo. Você fala, não, porque eu vou ter que me expor, vou ter que falar em público. Então, assim, você vai perder até oportunidades na área profissional também, por conta da rejeição. Uhum. Desculpa, gente, porque, olha, Imagina! minha garganta tá... Então, gente, o que acontece? Nós vamos realmente, como a Rita falou, nós vamos perdendo oportunidades ao longo da nossa vida. Perdendo oportunidade... Vamos ver aqui, como que é o processo de ressignificação? Você precisa entender, né, tudo isso que na terapia a gente passa, né, com relação a isso. Mas, assim, no geral, desculpa, gente, no geral você precisa entender quem é você em Deus. Primeira coisa, né, entender o seu valor. Você precisa entender quem é você. Porque muitas pessoas, quando a gente pergunta assim, quem é você? Né, se alguém me perguntasse quem é você, o que você diria? A pessoa fica perdida, né? Não sabe ali o que falar, né? Então é bem interessante, né? Início. O que você quis dizer com início? Vamos ver se ela escreve mais alguma coisa ali. Então, gente, assim, ressignificar, é um processo. Não é de um dia para o outro, né? Não é de uma hora para outra. É um processo, nós temos que ir trabalhando com você, mostrando para você os passos, né, que você vai ter que seguir. Você vai ter que querer realmente ressignificar, porque tem pessoas que não querem abrir mão de alguns comportamentos. Tem pessoas que não querem abrir mão do que elas já fazem na sua vida. Então, você vai precisar abrir mão de muitas coisas. E abrir mão, muitas vezes, dói, né? Porque, por exemplo, quando você se sente acolhida por alguém, né? Porque essa pessoa te dá atenção, te dá isso, e você precisa não ficar mais dependente dessa pessoa. Isso vai doer, né? É um processo. Então, você precisa realmente... já respondi, tá bom. Então, isso é um processo, né? E tem algumas coisas que a gente vai dizer, olha, você não pode fazer isso. Você tem que deixar isso. A pessoa, não, mas isso, né? Não tem como. A pessoa vai ter que se permitir ser curada, né? Então, nós precisamos nos permitir. Muitas vezes, nós não nos permitimos. Mas nós precisamos entender que é necessário se permitir ser curada. Porque não é a terapeuta, né? Eu digo assim para nós, né, Rita, que nós estamos aqui atrás, né, para poder ajudar vocês. Eu vou dizer todas as ferramentas para você. Mas se você não quiser, não adianta, né? O seu comprometimento é que vai precisar, né? Então, senão não tem como. Sim. Vamos ver aqui, Ana Paula. E conviver com alguém com essa rejeição não aceita se torna uma tortura diária. Você tem que andar pisando em ovos, visando a reação do outro. É adoecedor. Para quem convive. Uhum. Adoece por quê? Porque você não sabe o que falar muito para essa pessoa, né? Qualquer coisa você pensa que a pessoa vai levar para outro lado. Não é o que você queria, não é a intenção, mas a pessoa tá tão ferida, né? Que levou, então realmente é necessário. Eu digo assim, eu sempre falo, se a gente perguntar hoje, quem aqui gostaria de fazer terapia? Dificilmente alguém vai dizer, eu preciso, eu vou. Né? Mas é necessário que todo mundo faça. Mas ninguém entende isso, né? Quando a pessoa entender que realmente é necessário, que aquilo vai libertar ela, olha, eu tenho certeza que muitas pessoas fariam isso, né? E seria assim libertador para a sua vida. O autoconhecimento, ele liberta, né? O autoconhecimento é algo assim que não tem o que dizer. Quando a gente se conhece, gente, é libertador. A gente sabe assim, opa, peraí, essa reação do outro
é porque provavelmente ele tá assim, mas eu não preciso aceitar. Agora eu já me conheço, eu já sei quem eu sou, eu já sei como eu posso reagir. Então é assim, é libertador, gente. Muitas vezes também, o pai ou a mãe, eles não foram presentes na sua vida. Você pode ter interpretado isso como uma rejeição. Por exemplo, o filho chega lá, pai, quero contar para você como é que foi a escola. Ai, agora eu não posso. Agora eu não posso, estou fazendo algo importante. Às vezes está no celular, né? Às vezes está lá no celular, não está dando atenção para o filho. Aí o filho chega para a mãe, mãe, olha só minha nota. Não. Aí o que acontece? A mãe chega e fala assim, ué, fez mais que obrigação. E continua fazendo o seu serviço. Então, isso pode ser interpretado ali como uma rejeição. Então, realmente precisamos olhar isso. Na escola, por exemplo, a criança está lá fazendo todas as tarefas, está bonitinho, né, tal. E essa criança vai toda empolgada mostrando para a professora. Aí, tá bom, você já sabe, deixa eu ajudar o teu amigo. A professora, às vezes, não dá dó, não dá assim, a moral, né, para o aluno ali, né? Então, realmente precisa... eu sei que é todo um conjunto ali que precisa completar realmente para nós podermos entender aquela criança, entender que está crescendo, entender aquele adulto. É realmente de formiguinha, né? A Jane falou, é libertador, isso mesmo, o autoconhecimento liberta mesmo. Quando a gente se conhece, quando a gente responde algumas perguntas que talvez nós nunca pensamos antes, isso aí liberta de verdade, assim, é muito bom. E anotando aqui mais, pode falar. As crianças aí, né, com relação aos pais e a criança criança que é muito criticada ou até mesmo cobrada também pode vir a rejeição, né? Você cobra mais a sua criança. Isso, cobra uma perfeição, cobra, né? Eu tive uma aluna... Isso. Eu tive uma aluna, ela estava no 2º ano e ela tinha uma letra linda, muito caprichado o caderno. Gente, típico de uma criança com rejeição. Olha só, por quê? Hoje eu entendo isso. Ela não podia errar. Se ela errasse, ela entrava em pânico. Quando ela errava uma letra que ela tinha que apagar, ela entrava em pânico. E eu, na época, não tinha conhecimento, mas eu falava para ela, mas por que você tá tão assim, nervosa, né? Não precisa. Errar é normal, você tá no processo de aprendizagem e tal. Conversando com ela. Ela tinha, a mãe dela inculcou na mente dela, na cabeça dela, que se ela errasse, ela não passaria na federal. Olha só, no vestibular. Ela estava no 2º ano, a mãe já estava visando o vestibular e a mãe não aceitava. A mãe cobrava uma perfeição dela, uma criança com 7, 8 aninhos, gente, imagina. Cobrava, assim, uma perfeição que era... não tinha como, né? Então, assim, pensa, hoje, provavelmente, essa menina já está na faculdade, né? Mas imagina, gente, a cobrança era tão grande que... né? Então, gerou ali nela, assim, essa rejeição. Por quê? Porque ela tinha essa mania de fazer tudo perfeito e não podia errar. E o caderno dela, gente, sério, parecia até, assim, uma coisa de pôr no museu, de tão lindo que era. Era perfeito, realmente, né? Mas quantas marcas essa perfeição deixou nela, né? Então, a gente tem que avaliar isso, né? Vamos ver aqui, tem uma perguntinha aqui. Adélia, como ajudar alguém que não sabe sua identidade? Adélia, precisa realmente trabalhar, né? Na terapia a gente trabalha sobre conhecimento da sua verdadeira pessoa, do seu verdadeiro eu. Tem várias ferramentas que nós usamos ali para a pessoa se conhecer, mas o autoconhecimento ele liberta, tá? Então, eu não sei se você faz psicanálise ou não, mas o autoconhecimento liberta mesmo, é uma bênção. Quer perguntar mais alguma coisa? Não. Não? Então, vamos lá. Seguindo aqui, que já está quase no final, né? Passa muito rápido. Sim. Meu Deus. Passa mesmo. Gente, se vocês tiverem também alguma pergunta, pode colocar ali, tá? Eu vou dizer aqui algumas dicas, né? Algumas dicas, assim, bem basiquinhas, assim. Claro que não é o profundo, gente. É só uma pincelada, porque em uma live a gente não consegue passar tudo para vocês, né? Então, primeiro, você precisa se entender, né? Quem é você, se conhecer e entender seu valor em Deus. Entender que Deus te fez, Deus te planejou, independente da circunstância que você foi gerada, né? Você pode ter sido gerada numa violência, mas Deus te planejou. Você está aí hoje porque o Senhor tem um plano na sua vida. Então, isso é importante, tá? Segundo, você precisa compreender que as pessoas à sua volta têm alguma coisa também, alguma ferida ali dentro delas guardadas. Então, a pessoa só reproduz aquilo que ela já recebeu. Então, quando você começar a entender, minha mãe gritava comigo, mas por quê? Será que tua avó gritava com a tua mãe? E assim vai, né? Um ciclo que foi vindo de geração em geração.
Ah, minha mãe me batia, mas será que ela não recebeu isso antes também? Então, quando você começar a entender, você vai saber disso. E outra coisa, esses ciclos você precisa quebrar a partir da sua geração. Você diz assim: na minha geração, os meus filhos não vão passar o que eu passei. Na minha geração vai ser diferente. Você tem que determinar ali que na sua geração acabou isso, né? Então, você precisa romper esse ciclo. E uma outra dica aqui é tentar mudar a sua mente com relação à rejeição. Quando você entender isso, né? São 3 diquinhas básicas, claro que existe assim, nossa, olha, gente, agora tem um monte. O filme Vida de Maria. Aham, É isso mesmo. Isso, esse filminho é muito, muito interessante para você poder entender a questão de romper. Assistem. Assiste, gente, quem ainda não assistiu Vida de Maria. Muito bom. Então, você precisa entender esses 3 passos. Quando você começar a entender isso, a sua vida vai começar a melhorar. Por quê? A opinião dos outros não vai mais dizer quem você é, né? A opinião dos outros, tá, deixa eu ver, essa pessoa realmente vai acrescentar na minha vida? Ok. Se não vai acrescentar, deixa de lado, né? Mas o que você precisa entender? Se a opinião dela está de acordo com a vontade de Deus para sua vida. Porque muitas vezes a gente vai receber opiniões de outras pessoas que não estão de acordo com o que Deus quer para nós. Então, nós precisamos realmente entender toda essa situação. Nós nos colocamos aqui também à disposição, né? Eu e a Rita. Você Sim. pode fazer algumas sessões de terapia, tenho certeza que vai começar a te libertar. Tem pessoas que sempre me perguntam, não sei se para você também, Rita, qual que é o tempo de tratamento? Gente, eu sempre digo assim, o tempo de tratamento vai depender do seu comprometimento. Por quê? Porque quando nós passamos, né, para vocês ali as técnicas, passamos ali tudo que a gente entende, né, que vai te ajudar, você precisa seguir também aqueles conselhos, você precisa seguir o caminho, as ferramentas, as tarefas que nós passamos. Quando você começa a fazer isso, você começa a se libertar disso. E tem alguns momentos, né, em alguns clientes, que dá aquele clique tão rápido que a pessoa não precisa mais de terapia. Então, é muito importante. Eu sempre procuro, assim, trabalhar bastante as primeiras sessões para realmente não ficar muito tempo, né, com a pessoa. Mas tem pessoas que realmente precisam um pouquinho mais. Então, é importante, gente, vocês buscarem ajuda enquanto vocês têm, né, saber que essa marca da distorção de valores, ela é muito presente em quem tem rejeição. E quando você começa a entender isso, você começa a se ver com valor, você se sente merecedora, né? Você começa a mudar a sua visão, mudar a sua visão. Como eu falei do exemplo ali de vender, né? Por exemplo, o estojo, né? A pessoa às vezes fala, por exemplo, custa R$20 com medo de falar que custa R$20. Só que quando você estiver segura, você vai dizer que custa 50 e pronto, você está segura com aquilo. Então é muito importante você entender o seu valor, entender que você é realmente amada por Deus, planejada, sabe? Todos os dias o Senhor estende a mão para você e te convida, né, para chamar Ele de Pai. Ele te convida a isso. Então isso é importante. Pode fechar, Rita. Não, acho que você já falou tudo aqui que eu tinha que. Até o que eu tinha que falar, você já falou, gente. Oh, meu Deus! Ressignificar a rejeição. Ou seja, tentem também encontrar lições, né? Nessa rejeição, no que você passou, né? E entenda, perdoe as pessoas que te rejeitaram, que fizeram essa ferida em você. Aprenda a perdoar também. Liberar o perdão para essas pessoas também é muito importante. Porque como você falou, de repente a sua mãe criou essa rejeição em você, mas você também não sabe como a sua mãe foi criada. Talvez é o que ela tinha. Ela passou o que ela tinha, né? O seu pai passou o que ele tinha. Então libere o perdão para essas pessoas também. Isso. Mude a Perdão sua perspectiva. Né? Tem um autoconhecimento que você falou bastante sobre isso. Pare de focar no abandono, né? Tem muita gente que foca somente no abandono, na rejeição. Ai, mas eu fui rejeitada. Ai, eu sou assim porque eu fui rejeitada. Não, vamos mudar o foco. Vamos ter o autoconhecimento, né? E mudar. A gente pode mudar a partir de hoje. A partir de todo esse conhecimento que a gente está tendo a partir de hoje, que a gente pode mudar. Você pode crescer profissionalmente, você pode ter um relacionamento melhor. Não ficar em relacionamento, como você tinha falado até sobre a dependência emocional, né? Às vezes a pessoa não se desprende de um namoro ou de um relacionamento que está sendo abusivo por conta da dependência. Ah, mas se eu largar, eu vou ficar sozinha. Por medo da rejeição. Então ela prefere estar nesse relacionamento abusivo
do que ao invés de, às vezes, estar muitas vezes sozinha. Então, Isso, olha só como a exatamente. rejeição, ela acaba nos paralisando em várias áreas da vida, não somente profissional, mas no sentimental, na Sim. nossa carreira, no que a gente pode fazer, porque a gente sempre quer a aprovação do outro. Então, Uhum. se o outro não aprovar, eu não vou fazer, eu não vou estar bem. E sabe uma coisa interessante que você falou agora, né? Só para fechar aqui, né? Sobre a dependência emocional. Então, a pessoa que tem essa rejeição muito forte nela, por medo de não ser aceita pelos outros, sabe aquela pessoa que fala ao famoso dedo podre? Ela vai aceitar qualquer um na vida dela. Ela vai aceitar uma pessoa ruim, uma pessoa pior, talvez porque se a pessoa aceitou ela, não importa. Não importa se é feio, não importa se é cair nos pedaços, não importa. A pessoa É quer. gordo, magro, alto, baixo, né? Isso. Ela não tem um Então, padrão, né? isso. Então, por ela não ter o senso de valor dela mesma, ela aceita qualquer coisa. Né? Então, assim, tome cuidado com isso, né? De você aceitar qualquer coisa na sua vida. Isso pode ser realmente ali um fruto da rejeição que você tem dentro de você e você precisa entender qual é o seu valor, né? O que Deus quer para você? Será que é dessa forma que Deus quer para você? Ou é de uma outra forma muito melhor que você é merecedor assim, mas você não está enxergando? Então é isso. E outra coisa que você falou ali para fechar também sobre no caso, se apoiar na sua dor. Ah, eu sou assim porque eu fui rejeitada. Ah, fica lá se apoiando a vida toda, né? Gente, bola pra frente, vamos ressignificar a sua história aí, né? Existe muito mais de Deus para você. Então, só para fechar isso. Sim, sim. Não, foi ótimo. Patrícia, obrigada por Obrigada, meninas. disponibilizar o seu Deus momento aí abençoe. nessa uma hora aí de transmitir todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado. Obrigada mais uma Amém. vez. Nesse Obrigada. feriado, né? Você poderia estar descansando, mas você aceitou o meu convite para estar aqui comigo. Isso mesmo, foi um prazer. Que Deus abençoe. Que venha muito mais live aí também para você fazer, de vários outros assuntos. Oi, Amém. Vanessa. Que Deus abençoe muito vocês. E se precisarem de nós, é só chamar no direct que nós já respondemos vocês lá. Amém. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Deus meninos. Também abençoe. tem alguns homens também aqui na nossa live. Obrigada, gente, por vocês ficarem aqui com a gente, tá bom? Um beijo. Curtam Tchau, o tchau, feriado. gente. Tchau.